E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos desvendar um mistério que espanta gamers e usuários de PC há muito tempo: a diferença entre RAM e VRAM. Você já se perguntou qual é a real função de cada uma delas? Se você já se perguntou por que seu computador precisa de dois tipos de memória, prepare-se para uma viagem ao coração da sua máquina. Vamos explorar cada detalhe e entender como essas memórias funcionam. Primeiro, vamos falar da RAM, a famosa memória RAM. Ela é essencial para o funcionamento do seu computador. Imaginem a RAM como uma mesa de trabalho. Quanto mais espaço você tem, mais coisas você pode fazer ao mesmo tempo. Quanto maior a mesa, mais projetos você pode ter abertos ao mesmo tempo, certo? Isso facilita muito a sua vida. Com a RAM é a mesma coisa. Ela permite que você execute várias tarefas simultaneamente sem perder desempenho. Ela é a memória principal do seu computador, um espaço temporário onde o processador acessa as informações que estão sendo usadas no momento. Isso é crucial para a eficiência do sistema. Sabe quando você está jogando, editando um vídeo e ouvindo música ao mesmo tempo? A RAM é a responsável por manter tudo funcionando sem travar. É a RAM que permite que você faça tudo isso sem o computador engasgar. Ela garante que todas as suas atividades rodem suavemente. Ela armazena os dados dos programas em uso, deixando tudo pronto para o processador acessar rapidinho. Isso acelera muito o desempenho do seu computador. Sem RAM suficiente, o sistema fica lento, travando toda hora. Isso pode ser extremamente frustrante, especialmente quando você precisa de agilidade. É como tentar trabalhar em uma mesa minúscula, com tudo amontoado. Você não consegue encontrar nada e o trabalho não rende. Agora vamos falar da VRAM, a memória de vídeo. Ela é igualmente importante, mas tem uma função diferente. A VRAM é usada principalmente para armazenar e processar gráficos. Se você gosta de jogos com gráficos incríveis ou trabalha com edição de vídeo, a VRAM é essencial. Sem VRAM suficiente, os gráficos dos jogos podem ficar lentos e com baixa qualidade. Isso afeta diretamente a sua experiência visual. A VRAM trabalha junto com a placa de vídeo para garantir que todos os gráficos sejam renderizados rapidamente e com alta qualidade. Com uma boa quantidade de VRAM, você pode desfrutar de gráficos detalhados e uma experiência de jogo muito mais fluida. Então, tanto a RAM quanto a VRAM são cruciais para o desempenho do seu computador. Cada uma tem sua função específica, mas ambas trabalham juntas para garantir que tudo funcione perfeitamente. Agora que você sabe a diferença entre RAM e VRAM, pode tomar decisões mais informadas na hora de escolher ou atualizar seu computador. E a VRAM? Onde entra nessa história? A VRAM é um componente crucial para qualquer sistema que precise lidar com gráficos complexos e de alta qualidade. Bem, a sigla significa Video RAM, ou seja, é a memória dedicada à placa de vídeo. Ela é responsável por armazenar e acessar rapidamente os dados visuais que a GPU precisa processar. Lembra da mesa de trabalho? Então, a VRAM é como se fosse uma mesa exclusiva para o seu designer gráfico, no caso, a placa de vídeo. Imagine que essa mesa é onde todos os materiais de arte são organizados e acessíveis instantaneamente. Enquanto a RAM lida com as informações gerais do sistema, a VRAM cuida especificamente dos elementos visuais, como texturas, modelos 3D e resolução de tela. A RAM é como a memória de curto prazo do seu computador, lidando com várias tarefas ao mesmo tempo, enquanto a VRAM é especializada em gráficos. É como se ela armazenasse todas as tintas, pincéis e ferramentas que o artista precisa para criar as imagens que você vê no monitor. Sem uma quantidade adequada de VRAM, o artista teria que parar constantemente para buscar mais materiais, interrompendo o fluxo criativo. Quanto mais VRAM a sua placa de vídeo tiver, mais detalhes e informações visuais ela consegue processar sem gargalos. Isso significa que você pode trabalhar com texturas de alta resolução,
modelos 3D complexos e efeitos visuais avançados sem comprometer o desempenho. Isso é especialmente importante para jogos e softwares de edição gráfica, que exigem muito poder de processamento gráfico. Jogos modernos e programas de design gráfico utilizam uma quantidade enorme de dados visuais, e a VRAM garante que esses dados sejam processados de forma eficiente. Com VRAM de sobra, a placa de vídeo trabalha com folga, entregando gráficos incríveis e uma experiência visual muito mais fluida. Isso não só melhora a qualidade visual, mas também reduz o tempo de carregamento e evita travamentos, proporcionando uma experiência mais agradável e produtiva para o usuário. Assim como existem vários tipos de processadores e placas de vídeo que são essenciais para o desempenho de um computador, as memórias RAM e VRAM também evoluem com o tempo, acompanhando as necessidades crescentes de processamento e gráficos. Você já deve ter ouvido falar em DDR4, DDR5, GDDR5, GDDR6. Mas o que realmente significam essas siglas e por que são tão importantes? Essas siglas representam diferentes gerações e tecnologias de memória, cada uma trazendo avanços significativos em termos de velocidade, eficiência e capacidade. Basicamente, elas indicam a geração e a tecnologia utilizada em cada tipo de memória. Por exemplo, a RAM, que é a memória de acesso aleatório, geralmente utiliza padrões DDR, Double Data Rate, como DDR4 e DDR5. A DDR4 foi um grande avanço em relação à DDR3, oferecendo maior largura de banda e menor consumo de energia. Agora, a DDR5 está elevando ainda mais esses padrões. Enquanto isso, a VRAM, que é a memória de vídeo usada principalmente em placas gráficas, utiliza padrões GDDR, Graphics Double Data Rate, como GDDR5 e GDDR6. Cada nova geração de memória traz melhorias significativas em relação à anterior, não apenas em termos de velocidade, mas também em eficiência energética e capacidade de processamento. O DDR5, por exemplo, é mais rápido, eficiente e consome menos energia que o DDR4, permitindo que os computadores realizem tarefas mais complexas com maior rapidez e menor consumo de energia. O mesmo vale para o GDDR6 em relação ao GDDR5. A GDDR6 oferece maior largura de banda e eficiência, o que é crucial para jogos de alta performance e aplicações gráficas intensivas. É como comparar um carro de corrida da Fórmula 1 com um carro popular. Ambos te levam ao destino, mas a performance e a tecnologia são incomparáveis. A Fórmula 1 representa o ápice da engenharia e da velocidade, assim como as memórias de última geração representam o topo da tecnologia de computação. Portanto, ao escolher componentes para seu computador, é importante considerar a geração e a tecnologia da memória, pois isso pode fazer uma grande diferença na performance geral do sistema. Com as memórias mais avançadas, você terá uma experiência mais rápida, eficiente e poderosa, seja para jogos, trabalho ou qualquer outra aplicação. Beleza, já sabemos o que é RAM, VRAM e seus tipos, mas onde elas ficam dentro do computador? A RAM, como a memória principal, fica em slots específicos na placa-mãe, pertinho do processador. Já a VRAM, a memória da placa de vídeo, fica, adivinhem? Isso mesmo, na própria placa de vídeo. É como se a placa-mãe fosse a cidade, a RAM um prédio comercial no centro, e a placa de vídeo, um estúdio de design descolado em outro ponto da cidade. Cada um com sua função e localização, mas trabalhando em conjunto para o bom funcionamento do sistema. E na prática, qual a diferença entre RAM e VRAM em jogos e softwares de edição gráfica? É aqui que a coisa fica interessante. Em jogos, a RAM é responsável por carregar os dados do jogo, como mapas, personagens e inteligência artificial. Já a VRAM cuida dos gráficos, texturas, resolução e efeitos visuais. Ter RAM suficiente garante que o jogo carregue rápido e funcione de forma fluida, sem travamentos. Já a VRAM
É crucial para garantir a qualidade gráfica e a resolução da imagem. Se você tentar rodar um jogo pesado com pouca VRAM, vai encarar texturas borradas, quedas de FPS e outros problemas. É como tentar jogar um jogo da nova geração em um PlayStation 2. A experiência fica comprometida. Ao comprar um computador ou componentes, você vai se deparar com especificações como 8 GB, 16 GB, 3200 MHz, 16 gigabits por segundo. Mas o que significam esses números? A capacidade da memória, medida em gigabytes, indica a quantidade de dados que ela pode armazenar. É como o tamanho da sua mesa de trabalho, quanto maior, mais coisas você pode colocar em cima. Já a velocidade, medida em megahertz ou gigabits por segundo, indica a rapidez com que a memória consegue ler e gravar dados. É como a velocidade da sua internet. Quanto maior, mais rápido você baixa seus arquivos. Por fim, a latência, geralmente representada por um número seguido de CLKS latency, indica o tempo de resposta da memória. É como o tempo que você leva para encontrar um arquivo em uma pasta, quanto menor, melhor.